O ministro das Finanças grego, Kyriakos Pierrakakis, foi eleito presidente do Eurogrupo na quinta-feira, recompensando a história de viragem do país 10 anos depois de Atenas quase ter saído da zona euro numa profunda crise económica. Pierrakakis assume as funções da zona euro a 12 de dezembro, coincidido com a saída de Pascal Donoghue, que foi eleito este ano, mas que abandonou abruptamente o cargo para assumir o lugar de topo no Banco Mundial em Washington. O político grego estará no cargo durante os próximos 2 anos e meio e será também o presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Fundo de Resgate da União Europeia. O Eurogrupo, órgão informal dos ministros das Finanças dos 20 membros da zona euro, trata dos principais dossiês económicos, incluindo os mercados de capitais da União Europeia e a União de Investimentos. Sob o ataque da crescente cota de mercado global da China e dos direitos aduaneiros dos Estados Unidos da América, o papel do grupo tornou-se ainda mais crucial para a economia europeia. Pierrakakis afirmou que vai trabalhar para manter o Eurogrupo centrado nos interesses económicos comuns e no projeto europeu assente nos valores fundamentais da União. O secretário-geral da NATO viajou até Berlim para ser recebido pelo chanceler alemão Friedrich Merz. Perante a agressão russa na Ucrânia e os ataques híbridos cada vez mais intensos na Europa, os parceiros europeus da NATO precisam de uma estratégia comum. Wir wissen, dass wir für unsere Sicherheit in Europa sehr viel mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Das ist auf dem NATO-Gipfel in der Heimatstadt des Generalsekretärs der NATO in Den Haag sehr deutlich geworden. No entanto, a União Europeia enfrenta um desafio com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a querer retirar-se das questões de segurança europeias. Para Friedrich Merz, os países do bloco precisam agora de reforçar ainda mais a sua segurança. Além disso, o chanceler alemão acredita que o continente europeu precisa também de apresentar uma frente mais unificada. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Europäische Union als Institution in Washington offensichtlich nicht richtig eingeordnet wird. Ich habe versucht, bei meinem Besuch im Juni Präsident Trump auch einmal die Geschichte der Europäischen Union und ihrer Gründung zu erläutern, aber nach wie vor tut sich die amerikanische Regierung offensichtlich sehr schwer damit, diese Europäische Union als Staatenverbund zu verstehen. Já Mark Rutte vê desenvolvimento positivo na estratégia de segurança da Alemanha. You see Europe stepping up, and here again Germany is taking the lead. The fact that Germany has decided to reach that 3.5% in 2029, 6 years before 2035, is huge. O secretário-geral da Aliança Atlântica reconhece que para a segurança dos aliados é necessária uma forte cooperação no seio da organização. We know we can count on Germany and Germany can count on NATO. Lieber Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Para a Alemanha vivem-se tempos diferentes que requerem novas abordagens, tanto a nível financeiro como de política de segurança. NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobt Deutschland als führende Kraft in der NATO. Doch Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, Europa müsse sicherheitspolitisch noch sehr viel mehr tun. Nach seinen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump zeigt sich, die Ukraine ist zwar für das erste Quartal 2026 finanziell abgesichert, doch nicht fürs ganze Jahr. Und der Druck aus Washington und Moskau steigt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. O ministro da Economia, Comércio e Negócios de Espanha, Carlos Cuerpo, disse à Euronews que a migração é uma oportunidade para a Europa, mas que tem sido assumida com um tom racista. Cuerpo defendeu que o afluxo de trabalhadores devido à migração pode constituir uma tábua de salvação económica para a Europa, um continente que luta para acompanhar o envelhecimento da sua população. No caso de Espanha, que é atualmente a economia com o crescimento mais rápido da zona euro, o fluxo de trabalhadores de outros países impulsionou a economia. Migration is a big opportunity for Spain. There is an analysis from the Bank of Spain saying that between 0.4 and 0.7 percentage points of per capita growth for the past 3 years, which per capita growth in total was around 3 percentage points, 0.4 to 0.7 were due to migration, were thanks to migration. Cuerpo disse que o debate em torno da migração, tanto legal como irregular, está a ser instrumentalizado por notícias falsas e por um impulso político coordenado pelas forças conservadoras através de declarações que incluem
apoiem a afirmação de que algumas culturas não podem ser assimiladas. I think those sort of statements have an undertone of racism, and I think we should really combat that through data and through evidence. One of the elements that is happening is of course, these false narratives and this fake news in terms of the impact of migration that are leading towards a negative bias, and that's not grounded in data. No início desta semana, os ministros da União Europeia chegaram a acordo sobre mudanças radicais para o regresso e repatriamento de migrantes. O ministro espanhol defendeu que, em vez disso, a tónica deve ser colocada na integração. Da varanda de um hotel em Oslo, a vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano, Maria Corina Machado, saudou a multidão. A líder da oposição venezuelana foi à capital norueguesa, mas só conseguiu chegar depois do evento da entrega do prémio. Foi a filha Ana Corina Sosa Machado a recebê-lo na cerimónia. O evento transformou-se numa manifestação pró-democracia e num protesto contra o governo de Nicolás Maduro. A atribuição do prémio a Machado tem também sido alvo de algumas críticas devido ao alinhamento da opositora venezuelana com a administração Trump. Entretanto, em Estocolmo, os 13 outros laureados com os prémios Nobel deste ano receberam os prémios na tradicional cerimónia e juntaram-se depois a um banquete na presença dos reis da Suécia. As atenções estiveram viradas para o Prémio Nobel de Literatura Laszlo Krasznahorkai, depois do discurso muito elogiado feito no domingo, em que falou sobre os velhos anjos e os novos anjos, estes sem asas, mas também sem mensagem, como o Elon Musk, que apenas querem o nosso tempo e o nosso espaço. And the dear light falling into that room as the final decision. Donald Trump assinou uma ordem executiva que impede os diferentes estados norte-americanos de elaborarem os próprios regulamentos sobre inteligência artificial. O presidente norte-americano diz que uma manta de retalhos de regras pode asfixiar a indústria. Trump diz que competir com a China requer uma abordagem unificada, afirmando que só haverá um vencedor no avanço da tecnologia. A ordem dá instruções ao Procurador-Geral para desafiar as leis estaduais e ameaça reter o financiamento federal de estados com regulamentação própria sobre o tema. Enquanto isso, o multimilionário David Sacks, líder da política de inteligência artificial de Trump, explicou que o governo teria como alvo apenas regulamentos onerosos, embora os críticos argumentem que isto remove a supervisão vital. Estados como a Califórnia e o Colorado já aprovaram leis que abordam questões como a parcialidade e transparência da tecnologia, que esta medida federal pode agora anular. Mesmo se os dados económicos falam de uma recuperação, na vida cotidiana as famílias italianas preparam-se para um Natal mais sóbrio. O presidente Sergio Mattarella fez um apelo a um ajuste nos salários e rendimentos. Os dados mostram um paradoxo. O emprego está a aumentar com 17 trimestres consecutivos de crescimento, segundo o Istat, Instituto Nacional de Estatística. Mas o rendimento real, o poder de compra dos italianos, continua a diminuir. Abbiamo il potere d'acquisto più basso di tutta l'Europa, cioè dopo di noi c'è solo la Grecia e questo è un dato veramente molto grave per un paese come l'Italia. Segundo as associações profissionais, entre 2019 e 2024, os rendimentos do trabalho perderam em média 1.700 euros anuais, um declínio que, a par do aumento dos preços, retira recursos de consumo, incluindo no Natal. Si cerca chiaramente di comprare cose utili soprattutto, però alimenti e cose utili, qualche cosa da regalare ai miei nipoti. Aveva ragione Berlusconi, si vedono i locali sempre pieni, perciò non c'è tanta povertà in giro. Sobri, sì, ma pochi soldi? Ma per evitare consumismo. O Istat refere ligeiro aumento das vendas a retalho em termos de valor, mas os volumes permanecem essencialmente inalterados. Por outras palavras, as pessoas gastam mais e compram o mesmo, porque a inflação faz subir os preços. O apelo das associações de consumidores é para que o governo adote medidas mais corajosas.
Per noi è l'ultimo appello, ci auguriamo che venga colto, che quello che viene raccontato, no? Di fare una manovra e di pensare alla famiglia, alle persone più povere o alle persone che rappresentano la media. Io sono contenta che si pensa a chi guadagna netto 2.500 euro, ma ricordo alla signora Meloni che la stragrande maggioranza dei lavoratori guadagnano 1.500 euro. Contra esta situação, os sindicatos italianos marcaram uma greve geral para sexta-feira, dia 12. A mobilização deve abranger os transportes, as escolas, a saúde e os serviços. Arqueólogos do Reino Unido descobriram que os humanos conseguiam fazer fogo há 400 mil anos. Há muito que se sabe que o homem utilizava o fogo natural, mas não se sabe exatamente quando é que aprendeu a criar e a controlar. Encontrar provas da produção do fogo é difícil devido ao desaparecimento dos vestígios ao longo do tempo. We have this evidence for a fireplace. We have next to it archaeology artifacts made by Neanderthals. But what really makes this site extraordinary is the discovery of these two little fragments, and this is just a tiny little fragment of iron pyrite. So this is a mineral that can be used for striking. You strike it with flint and it creates sparks. So it's part of a fire lighting kit. So this is evidence that not only were Neanderthals using fire at this site, but they were also making the fire using flint and pyrite. A equipa arqueológica passou 4 anos a analisar os materiais para excluir a hipótese de incêndios naturais. Os testes mostraram temperaturas acima de 700 graus Celsius e vestígios de queima repetida no mesmo local, indicando que uma lareira foi usada várias vezes. Outros fósseis da mesma idade foram encontrados na Grã-Bretanha e em Espanha, apresentando características ligadas aos neandertais.